Aí surge 1965 e Rivelino está no time principal do Corinthians, estreando no torneio Pentagonal de Recife, que no caso você estreou e já foi campeão logo na sua primeira competição, jogando ao lado daquele que é considerado um dos grandes volantes do futebol brasileiro, que é o Dino Sani. Fale dessa passagem, Rivelino. Começou, aí o Brandão assumiu, né, veio o Caçamba, velho Caçamba, gente boa demais. Aí nós fomos para Recife fazer esse torneio. E o primeiro jogo contra o Santa Cruz, até a minha estreia, ganhamos 3-1, eu fiz um gol na minha estreia. Aí nós somos campeão daquele torneio, foi fantástico. Aí começou a minha vida, ainda mais com o Dino Sani, já fizemos uma preparação muito boa, né, para aquele ano. E jogamos junto, o Dino era fantástico, ele cortava caminho, né, porque era um volante clássico, que hoje seria hoje ele, o Dino Sani, mas seria um segundo volante, né, ou um terceiro homem, pela qualidade que ele tinha. E nesse ano de 65, Rivelino, aconteceu um fato muito interessante no Corinthians, porque vocês serviram a seleção brasileira, mas representando o Corinthians, que foi aquele jogo contra o Arsenal no final do ano, que acho que venceu por 2-0, né? Foi até embaixo de neve esse jogo, foi umas condições climáticas não muito favoráveis, né? O que significou essa partida, Riva? Entendi. O que significou essa partida? Foi legal, foi uma viagem, foi uma experiência nova para todo mundo, tanto é que nós somos todos terninho fininho, né? Ninguém conhecia ainda a Europa, chegou lá um frio, pô. A gente, eu não sentia o pé, batia na bola, não sentia a bola, e a gente gosta de sentir a bola no pé. Tanto é que o Brandão comprou um conhaque para ver o jogo, para a gente tomar, para ver, eu nem fiquei bêbado e nem esquentou, porque era um frio terrível. E justamente o Marcel, o goleiro, fez 2 gols, o Marcel nem se mexia do gol. Mas foi uma experiência fantástica, maravilhosa, tanto é que eu fiquei muito feliz com a iniciativa do presidente Mário Gobi, do uniforme azul, que eu achei maravilhoso, que eu tenho guardado com muito carinho, que ele me presenteou. Então, já em comemoração àquele jogo, né, que o Corinthians jogou com a camisa azul da seleção brasileira. Aí começa 1966, logo no início do ano, o Corinthians disputa o torneio Rio-São Paulo, que devido à Copa do Mundo, ele acaba não indo até o final, né? Tanto é que o título ficou para o Corinthians, Botafogo, Vasco e Santos. E naquele torneio aconteceu algo muito importante para você, para o Corinthians, que foi jogar ao lado do Mané Garrincha, né? Foi uma experiência boa, Riva? Muito. Pena que Mané estava no final, né? Assim, mais... Um jogador fantástico. Depois do Pelé, muita gente esquece o Mané também, né? Depois do Pelé, o que ele fez no espaço de campo, mas nem o Pelé fez. Realmente um jogador com uma qualidade enorme, né? E joguei com ele, foi gratificante. Até depois, em 71, fizemos um jogo até de despedida dele no Maracanã também, que eu tive, graças a Deus, presente na despedida. Mas o Mané foi especial. Ele viveu da maneira como ele quis viver, vamos dizer, fazendo o que ele gostava. Não se preocupava se ia para a direita, por exemplo, fazia realmente o que eu gostava. Eu acho que Mané foi uma pessoa, foi do povo mesmo, né? A alegria do povo. Quem colocou esse apelidinho, né? Essa coisa maravilhosa, porque ele fazia a alegria do povo, porque a maneira dele ser, a maneira de jogar, encarar um jogo, realmente acho que era totalmente fora dos padrões. Rivelino, na época você já era considerado o mais importante jogador do Corinthians. Antes de você, teve 3 ídolos que merecem ser mencionados. No caso, o Neco, Teleco e o próprio Luizinho. Como era a relação de você com esses antigos ídolos? Eles te davam aquela força? Não, primeiro eu tive muito... conheci o Neco muito pouco já aqui no Corinthians, já com uma certa idade. Eu tive realmente uma participação junto, foi meu parceiro, foi o Luizinho. O Luizinho era fantástico. Pequeno polegar, uma graça, me ajudou muito, sempre me aconselhando, sempre falando, pelo que ele representou, realmente foi maravilhoso. E eu só tenho de agradecer a Deus de ter a felicidade de poder ter participado com ele junto, né? Pena que o Rafael Chiarella também outro fantástico jogador, né? Também que teve problema, mas físico não pôde, eu não tive uma convivência com ele. Mas
o Cabeção também, que era mais sério, né? Um cara mais sério. Mas... E o Baltazar, ele começou a trabalhar também com a gente, que eu tive com ele assim, porque ele depois ser até o nosso treinador, foi muito legal uma passagem também com ele, fantástica. O Baltazar também era a humildade, né? O jeito, os jogadores antigamente, né? Totalmente diferente. Na época, Rivellini era conhecido como o garoto do parque, depois passou a ser o reizinho do parque, né? Tanto é, Rivellini, que meu pai é de 40 e ele cantava junto com a torcida no Parque São Jorge. Rei, 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 Rivellini é nosso rei. Que de fato você era o grande jogador da época. O Corinthians era uma esperança, né? Porque o Pelé era o rei do futebol e você era o rei do Parque São Jorge. Eu vou citar agora, Rivellini, acredito eu que seja o jogo mais importante seu no Corinthians, que foi no dia 6 de março de 1968. Tá lembrado, Rivellini? Foi 68. Que foi justamente no dia que o Corinthians quebrou o tabu contra o Santos. É porque teve jogos gozados contra o Santos, sempre foi marcante. Foi esse jogo, né? Que foi um jogo fantástico, que o Paulo Borges deu um canudo de pé esquerda. Ninguém esperava. Falei, pô, tá louco? Para chutar essa bola, de repente a bola entrou no ângulo. Depois foi o segundo gol do Flávio. Tem um toque meio assim, ele dominou e fez 2-0, nós ganhamos 2-0. Porque tem um jogo também importante contra o Santos. Quando nasceu minha filha, já em mais 71, tanto é que eu falei, vou fazer um gol em homenagem à minha filha, né? Aí não teve dúvida. O rei falou, também vou fazer um gol em homenagem à filha do Rivellini. E não sei se você recorda desse jogo, eu fiz 1-0 e o Pelé empatou 1-1, aí deu um pé d'água. Deu um pé d'água no Pacaembu, porque não teve jogo, acabou. Tanto é que depois teve outro jogo em Portões Abertos, onde nós metemos 4 no Santos. Eu fiz 2 gols, né? Aí jogava Ivaí, não sei o quê. Foi um jogo também memorável. Gozado contra o Santos. Ou nós perdíamos, né? Às vezes jogando um grande futebol, porque o Corinthians, por incrível que pareça, sempre jogou um grande futebol contra o Santos. Aí você via o jogo, terminar o jogo, 3-1 para o Santos, 4-2 para o Santos. Realmente sempre saiu muito gols, né? Com o Corinthians e Santos. E era um partido ainda mais pela qualidade que você tinha, ainda mais o Santos, né? O Santos que era praticamente imbatível, né? Era um time, ainda mais tinha o Pelé, e ele, não sei por que ele tinha uma bronca do Corinthians, ele gostava de jogar contra o nosso time. Até a gente fala para a torcida entrar, tomara a Deus que a torcida não comece a pegar muito no pé do rei, aí ele fica sossegado, mas era um fantástico aqueles confrontos Santos e Corinthians. E ele de 68 foi fantástico, porque pô, a gente não aguentava mais, né? Eu já peguei realmente o bonde andando, né? E pô, não ganha do Santos nunca. Aí de repente conseguimos o tabu, porque tinha aquela brincadeira, até o Carlos Alberto brincava, o Carlinhos falava, eu já falei para o Corinthians, eu já falei para minha senhora fazer a feira, porque o bicho está garantido. E praticamente, mesmo sendo uma partida do primeiro turno do Campeonato Paulista, é como se fosse um título, né? Pela importância que foi para o Corinthians. Realmente, ainda mais ganhar do Santos, que era difícil. O Santos com aquele timaço, era praticamente, o Dorval já acho que não jogava mais ali, jogava, não me lembro que era a ponta direita, se era o Toninho, daí quando ele encaixava o Toninho ali, mas era um time com uma qualidade de jogadores excelentes, né? E foi muito importante aquela vitória contra o Santos. Já que você citou aquele gol de 71, foi o chamado gol do Nana Neném, né? Que o Bebeto acabou fazendo na Copa de 94, né? Pelo nascimento. Foi do Bebeto, né? Exato. Eu não fiz o gesto, né? Mas eu falei, eu só prometi, né? Falei, vou tentar fazer um gol para minha filha, né? Foi a minha primeira filha, a Roberta. Aí em 1969, o Corinthians estava muito bem no campeonato, né, Rivellini? Tinha vencido todos os clássicos, mas infelizmente aconteceu aquela fatalidade, né? Do falecimento do Lidu e do Eduardo, né? Você acha que o Corinthians poderia ser campeão naquele ano, caso os dois estivessem no time? Olha, é difícil responder, né? O Si não joga, né? Mas o momento era do Corinthians, pela campanha que nós vinhamos fazendo, vinha apresentando. E você tinha dos jogadores que estavam no momento também, o Lidu com uma força física, uma presença, temos até ofensiva. E o Eduardo com a sua qualidade de bater na bola, de criar situação, um jogador que a qualquer momento podia decidir o jogo também. Mas aí perdemos dos jogadores, está muito focado, o time estava focado. Foi sentido, realmente. Agora, se é para ser campeão, não sei mais.
Infelizmente aconteceu e acho que nos prejudicou muito, porque perdemos 2 jogadores com uma qualidade enorme e não tinha essas 2 peças com essa qualidade, né, para repor. Havia jogadores, sendo outros grandes jogadores, mas estava encaixado, aquele time tinha um encaixe certo, né? E é verdade aquela história, Rivelino, que era para você ter saído com o Lidu e o Eduardo, eles te convidaram? Não. Houve uma festinha, né? Tinha uma festinha, mas eu sinceramente, porque eu não gostava. Era meu jeito, nada contra, mas eu ia para minha casa. Eu terminava o jogo, eu ia para minha casa, vamos dizer, minha cabeça era minha casa, era diferente. Infelizmente aconteceu. Me parece até, na época eu me lembro, que o Eduardo estava num carro já sentado para sair não sei com quem. O Lidu, que era muito forte, o Lidu na época pegou o Eduardo na marra, porque o Lidu tinha comprado um carro há pouco tempo, parece. Pegou o Eduardo, tirou o Eduardo do carro e colocou no carro dele. Aí aconteceu que eles encapotaram, né, os 2 faleceram. São coisas que a gente também vai fazer, né? O homem lá em cima é que resolve. Aí começa 1970, Rivelino, você está no auge da sua carreira e faz parte, já fazia parte do grupo de João Saldanha e depois o Zagallo, e no caso ele te encaixa para jogar na posição de ponta esquerda. Foi uma adaptação fácil, Rivelino? Não, porque o que passou foi o seguinte: havia uma pressão para colocar o Rivelino. Certo, podia encaixar na esquerda, mas aquela esquerda já tinha um nome certo, que era o Paulo César. Pela característica que o Paulo jogava, e era um baita de um jogador. Acontece que o Paulo teve esse problema no Rio com a torcida e teve problema em São Paulo que não aceitava. Então, o Paulo César era muito cobrado. Aí, de repente, o que aconteceu, Zagallo? No último jogo nem treinei. Foi interessante, porque eu também não esperava jogar. Contra a Áustria no Maracanã, o Chirol chegou para mim e falou: Riva, tu vai jogar de ponta esquerda. Eu falei: pô, Chirol, ponta esquerda é essa. Aí o Zagallo vai falar com você. Tá bom. Aí o Zagallo veio falar comigo, viu? Mas Zagallo, falei para ele: pô, tu quer que eu fique na ponta esquerda? Ponta esquerda você tem 2 monstros. O Edu, que é uma barbaridade, que jogava com aberto, com capacidade, e o Paulo César, que é outro grande jogador. Se você quer que eu fique lá aberto, eu não vou ficar. O que você quer de mim? Ele falou: eu quero que você feche aqui. Fica você, Clodoaldo e Gerson. Aí veio um Pelé, que tinha essa característica, veio um pouco, mas eu quero esse pêndulo, vocês 3. Eu falei: você vai dar liberdade para mim, porque senão eu não vou jogar. Não, você pode, eu posso às vezes entrar por dentro, posso pular para a direita, mas eu quero você aqui. Então tá bom. Então me deu essa liberdade. Ele não me tirou a minha característica, eu ficar parado na ponta esquerda. Aí o jogo da Áustria, almocei, fui para o meu quarto, falei: é o jogo da minha vida. Porque aquele era o último jogo, daí nós íamos para o México. Aí o que eu pensei? Pô, vou jogar. Se eu não for bem, vamos dizer, no México, o Paulo César treina, não vai ter pressão e vai jogar o Paulo. Então foi aquele momento, falei: pô, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que jogar o que eu nunca joguei, sei lá. Eu fui muito feliz, Deus me ajudou, eu fiz, até ganhamos de 1-0. Eu fiz o gol, foi considerado o maior jogador em campo. Aí daí para frente, eu não saí mais do time. Aí fui para o México, começou os trabalhos, aquele negócio de chutar forte. Aí os caras, patada atômica, começaram a criar, até criaram no México, negócio de patada atômica. Aí realmente eu encaixei no time, a maneira de jogar, aí eu fiquei. E aquela história que você comenta, Rivelino, que trocaria o título de 70 por o Paulista do Corinthians. Até o momento que, pô, eu queria mais do que ninguém ser campeão pelo Corinthians. Porque os lucros, os frutos, quem ia tirar, quem ia ganhar era o Rivelino mais. Porque era o meu nome, graças a Deus, na época. Então, eu não consegui. Então eu falei: pô, até trocaria, mas é muito difícil trocar um título, é o desespero, né? Tanta vontade de você ser campeão paulista. Até cheguei a usar essa para, pô, até podia trocar o título, eu trocaria o título da conquista pelo campeão paulista. Mas você ser campeão do mundo também é difícil. Você vê quantos jogadores militam no futebol mundial e quantos têm o privilégio de ser campeão do mundo, né? Como era a sua relação com a torcida corintiana na época, Rivelino? Fantástico. Eu nunca tive um problema com o torcedor corintiano. Nunca na minha vida, mesmo em 74, quando nós perdemos, que não foi o torcedor corintiano que me tirou do Corinthians, foi o Sr. J. Ávila. Depois ele veio há 32 anos pedir desculpa para mim,
E eu só comecei a falar do nome dele quando ele deu uma reportagem que ele foi um dos culpados, e ele mesmo falou que ele foi um dos culpados da saída do Rivelino do Corinthians. Eu não sei o motivo, fizeram uma campanha maldosa contra o Rivelino. Aí, claro, o torcedor corintiano entra na onda. Aí começa a aparecer os engraçadinhos, que não são corintianos, que a gente já conhece. Aí já começa a falar o Ruizinho do Parque, não sei o quê, porque aquelas coisas que não levam a nada. Mas eu nunca tive um problema, mesmo em 74 eu vim a pé. Terminou o jogo, eu saí do Morumbi, que eu morava na cidade Jardim. Eu saí do Morumbi e vim a pé até a minha casa. A pé. Eu fui andando. Sei lá, eu não sei o que eu queria da minha vida, eu fui andando. Porque eu achava que eu ia ser campeão paulista. Apesar que também tem uma história que ninguém sabe. Aí, de repente, você joga o primeiro jogo no Pacaembu. Porque o Morumbi não tem condições de jogar. E no jogo, o primeiro jogo foi considerado o melhor homem em campo, era para ter ganho o jogo. Aí, infelizmente, empatamos o jogo. Aí, de repente, estamos em Água de Lindóia, o presidente Matheus, que Deus o tenha, aí de repente vem falar, nós vamos jogar no Morumbi. Eu falei, porra, como, presidente? Se não jogamos lá quarta-feira, como que já está bom o Morumbi? Porque o Brandão fez a cabeça, o Brandão Maranhão, porque se eu tenho um Brandão como treinador, eu acho que eu poderia ter sido campeão do mundo, o campeão paulista. Porque aí ele viu que o Corinthians no Pacaembu, que era a nossa casa, a gente jogava direto no Pacaembu. E o volume, a casa pequena, a maneira de jogar, não estou falando que nós também poderíamos ter perdido no Pacaembu, mas a possibilidade era maior. Aí, de repente, levou o jogo para o Morumbi. A grama desse tamanho alto, pesada, e o Corinthians era força. E o Palmeiras era muito mais técnico, né? E o campo também ajudou o time do Palmeiras a ter mais de tocar uma bola, o campo maior, isso tudo. E a bola não andava, pô. A grama desse tamanho, mas o Brandão fez a cabeça, financeiramente. O Matheus, infelizmente, gostava, né? Pô, lotou e vai ganhar dinheiro. Aí o São Paulo também ganhou o dinheiro dele. E só o Corinthians foi prejudicado. Bom, aí você sai do Corinthians, tem uma passagem boa pelo Fluminense, né? Bicampeão carioca, 75, 76. Inclusive, antes você havia disputado a Copa do Mundo de 74, né? Com a missão de substituir a camisa 10 do Pelé. Depois do Fluminense você passa pelo time árabe, acho que é El Hilal, é isso mesmo? Né? 78. Por algum momento você achava que poderia voltar ao Corinthians, Rivelino? Ou até mesmo, quem sabe, jogar no time do Sócrates? Não, porque já foi, porque eu acho que foi muito difícil, né? Ainda mais eu nunca na minha vida esperava sair do Corinthians. Vestir outra camisa, que antigamente a gente tinha essa coisa, daí eu fui criado no Corinthians. Eu nasci no Corinthians. Então eu nunca me via fora do Corinthians. Aí quando eu saí, olha, eu tenho a agradecer a Deus, agradecer um presidente, o Horto, que realmente acreditou no Rivelino, veio buscar o Rivelino aqui. Que também aqui em São Paulo, por não sei o motivo, mas ninguém tentou também levar o Rivelino para algum lugar, né? Uma vez o Santos que me levar, para ele ficar parado, que eu estava brigando contra até com o Matheus. Aquele negócio antigamente era diferente, para 6 meses, desvaloriza, aí vai. Aí você olhava o Santos também, vou vender o Parque Balneário, não tem dinheiro, vai, pô, ficar parado um ano é difícil. Mas aí eu fui pro Fluminense, então foi fantástico. Desculpa, eu perdi o fio da meada que nós estamos falando. Qual é a pergunta mesmo? Eu perguntei se você chegou a pensar em retornar ao Corinthians ou até mesmo jogar com o Sócrates. Aí por isso que eu estou falando. Eu acho que era muito difícil. Aí já foi saída, vou dizer, tanto é que eu não sei porque na época o presidente Matheus, tanto é que ele falou, pô, vou vender o Rivelino, eu vou dar dinheiro para o Rivelino. Eu falei, presidente, essa é a preocupação do senhor? O senhor pode ficar, porque eu não custei nada para o Corinthians. Eu saí da categoria de base. Era porque antigamente assim, a gente só tinha direito aos 15%. Eu falei, só pode ficar com meus 15%, abri mão dos meus 15% também. O Matheus também não fez questão nenhuma. Ele falou, não, você merece. Não sei, ele entrou na onda também, acho que ele queria me castigar, não sei qual a cabeça, qual o motivo do presidente na época. Aí eu fui embora, mas acho que a volta foi muito difícil, porque aí eu fiquei no Fluminense, aí foi envelhecendo também. Aí fui jogar minha última Copa, 78, uma vergonha também que eu não gosto de lembrar, né, pela maneira como foi ganha. Aí já apareceu o futebol árabe na minha vida, o Elal, aí fiquei mais 3 anos na Arábia, aí já parei, já praticamente, quando eu voltei já tinha 36 anos, né. Tanto é que havia o São Paulo, eu fui fazer um treino lá no São Paulo, vamos lá, vai jogar, eu falei, não,
já me preparei na Arábia para o que eu tinha de fazer dentro do futebol fiz. Aí até foi gostou depois o Master, né, que o Luciano do Vale. Porque o Zenon tem uma característica muito também um pouco meu de bater bem na bola, lançar, que eu tinha essa característica. E o Neto também tinha outra uma característica de bater falta, que era uma característica minha, né? Então os dois lembravam nesse aspecto que o Neto tinha facilidade. Foi um ano incrível do Neto, né, que fez falta, fez gol de falta de todo lugar, de qualquer jeito, né? Então, mas é difícil você falar assim, não, jogava igual, é a mesma coisa. É difícil você ver essa comparação, você pegar dois jogadores, mas a característica tinha um Zenon em termos de característica também, era um jogador que pensava, tinha um bom passe, vamos dizer, metia uma bola boa, também tinha a qualidade de bater falta, também tinha essa qualidade. E o Neto essa qualidade da falta, né? Porque diferente também, batia muito bem na bola. Agora, eu acho que Dido, batedor de falta realmente, com qualidade, que passou aqui também, que nem o garoto Marcelinho, esse foi incrível. Esse realmente, ele tinha uma característica, o pezinho pequeno, mas a bola dele andava, a bola dele fazia curva, fazia gol também de tudo quanto é jeito. E como você vê o Corinthians nesses últimos anos? Agora? Exato. Não, acho que o ano passado foi bom o ano que ganhou tudo. Né, que ganhou foi o campeão brasileiro, foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, foi o ano passado, não, retrasado, né? Mas depois foi ano passado, foi uma sequência que ganhou, aí ganhou o campeonato mundial, aí teve o problema da preparação toda, aquelas coisas, isso é até normal, um relaxamento, porque vai conquistar o que não foi. Mas é preocupante, porque o torcedor não quer saber, né? O torcedor infelizmente, quer vitória. A cobrança no Corinthians é muito grande. E sempre vai existir, ainda mais time de massa como Flamengo, Corinthians, Inter, Atlético, ele não quer saber se me ganhou ontem, vai ganhar hoje, vai ganhar amanhã, então quer vitória. Mas eu acho que o Corinthians perdeu um pouco o rumo hoje. A gente vê o Corinthians hoje perdido. E pelos fatos que aconteceram, que não são realmente torcedores, né, realmente uma vergonha, são vândalos, né, que invadiram, não pode, até chegar quase uma agressão no Guerreiro, primeiro que comento, acho que chegar a esse ponto, isso aí não existe. Isso aí não vem melhorar nada, pelo contrário, só vem a piorar. Então existe um terrorismo, tem jogadores que sentem mais, tem outros que sentem menos, mas no campo as coisas acontecem e estão acontecendo. Se o jogador não tiver uma tranquilidade para reverter, tiver calma para jogar, tem família, todo mundo tem, e eles estão lá, eles não vão lá para perder, meu Deus. Então, como é que você pode... Não, eles estão lá para perder, vão perder, não estão jogando. Às vezes não dá certo. Momento de transição, o Mano ainda não acertou, realmente também você vê o time sem no campo totalmente perdido, ainda não tem uma identificação como é que vai jogar, se não joga, como é que vai acertar. Ele me falou, se eu jogar no 4-3-3 encaixar, eu fico. Se eu jogar no 4-4-2, então ele está achando uma forma, até agora realmente não encaixou. A gente vê o Corinthians perdido, ou então, parece que o Mano então está explicando e os jogadores não estão entendendo o que o Mano quer. Então realmente hoje a gente não vê o Corinthians assim. E aí? A gente vê, já estão saindo, saiu o Pato. Aí vai sair o Danilo, vai sair o Sheik, e aí? Vai vir quem? Hoje você sabe, peça reposição, é difícil encontrar o jogador. E quem que vem? E você tem um campeonato brasileiro daqui a pouco. Você tem que ajeitar, você tem que ter um time para... E hoje o Corinthians é um time hoje que mostrou que é um time para lutar. Lutar para título, não é para lutar para chegar mais ou menos. E agora, como é que vai ficar? Então, é preocupante. Alguém tem que acertar, ter tomar a Deus, ter um clássico, que esse é o divisor de água. Será que o Mano vai aguentar também? Será que a pressão vai existir agora em cima dele? Ou o que vão cobrar? Porque cobrança vai existir. Roberto Rivelino, muito obrigado pela entrevista feita para a Rádio do Corinthians. As portas estão sempre abertas, tá? Sua mensagem final à torcida corintiana. Calma, paciência, tudo bem, está aí o Corinthians sempre vai ser forte, sempre vai ser grande, e sempre vai as coisas caminhar no rumo certo, é isso que nós esperamos, para dar alegria ao torcedor corintiano, mas pense o torcedor corintiano, tem que pensar mais um pouco, raciocinar, colaborar com o clube, ou colaborar com o elenco, colaborar com os jogadores, porque essa tal de violência, de cobranças exageradas, não leva a nada, só vai prejudicar a equipe. E de antemão já quero agradecer ao presidente Mário Gomes, aqui também na Rádio Corinthians, vocês estão sabendo, hoje eu vim, já estou definindo
Graças a Deus o Corinthians vai fazer uma homenagem para mim também, vou botar um busto para mim aqui no Parque São Jorge. E hoje eu vi o Abraão, parceiro, está elaborando o busto, nós estamos discutindo detalhes. Então, muito legal um busto, se Deus quiser. Eu só tenho a agradecer e receber essa homenagem em vida. E ter esse reconhecimento que eu já tive com 2 presidentes fantásticos, que foi o André Sanches, sempre me levou num nível bem alto como jogador do Corinthians, e agora com o Mário Gober. Só tenho a agradecer a esses 2 presidentes pelo carinho com o Rivelino. Muito obrigado, Rivelino. E vai, Corinthians. É nóis. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor.